Muito provavelmente, a maior parte das pessoas conhece o trabalho da convidada de hoje por causa da atuação dela na militância e na política institucional. Ela é uma ativista negra vinda do Morro do Borel que recentemente assumiu o mandato de deputada estadual aqui pelo Rio de Janeiro. O que pouca gente sabe é que ela é uma pastora evangélica ligada ao campo cristão progressista e uma ferrenha militante no combate à intolerância religiosa. Bem-vindos a mais um episódio da série Potências Negras e hoje eu tenho a alegria de conversar com Mônica Francisco. Mônica, maravilhosa, meu bem, que delícia ter você aqui no canal. Bom demais estar aqui, honrada de ter sido convidada para fazer parte desse projeto maravilhoso. Eu fico honrado de você aceitar o convite. Felicíssima, eu tô... Acho que teremos uma conversa maravilhosa. E assim, eu tenho certeza. Pra gente começar, eu queria te fazer o pedido que eu tenho feito a todos os convidados aqui, dos mais anônimos aos mais famosos. Olha... Que é se apresente, fale de você, quem é Mônica Francisco. É difícil falar da gente, né? Mônica Francisco é uma mulher negra, mãe, avó, esposa, pastora, deputada, uma trabalhadora, uma cientista social, uma mulher comum, uma mulher que merece amar e viver como outra qualquer planeta. Muito bom. Mônica, o principal desejo dessa minha conversa contigo, assim, é porque... Acompanhando o teu trabalho, eu admiro muito a maneira como você é uma mulher de fé dentro do contexto da política, especialmente da política institucional. E aí eu queria, a primeira pergunta que eu queria te fazer, que eu acho que você vai trazer elementos muito bons para a conversa. Ai, que responsa! É porque você é uma pastora. Sim. Você é uma pastora evangélica. Por que você não adotou o nome Pastora Mônica na sua campanha para deputada? Primeiro, assim, uma das coisas que eu sempre falei, e acho importante frisar isso, apesar de que pouquíssimas pessoas ligadas ao meio evangélico usaram de ato confessional para se eleger. Pouquíssimos. Mas muitos o fizeram. Eu não uso porque a minha fé é de foro íntimo, individual. Ela nunca foi uma bandeira de luta, porque eu entendo que isso não é o propósito, né? A gente vive em um estado laico. Então, não era a pastora, né? A pastora é uma mera casualidade, brincadeira. É uma consequência de uma vida de fé, né? Sou pastora há 3 anos, mas sou evangélica há 30. Então é mais um lugar de serviço na minha comunidade de fé. Veja, isso não é um título, cargo, né? um título para se usar, né, em benefício próprio ou para amealhar votos, né? Isso é uma coisa do meu foro íntimo, individual, a minha relação com o sagrado, a minha relação com a fé, a maneira como eu a desenvolvo na minha vida, né? Não tem nada a ver com esse lugar da política institucional ou das minhas outras bandeiras de luta. Só que assim, apesar de você dizer que a sua fé é de foro íntimo e tal, não é a mesma fé cristã que a gente vê por aí, que a gente vê nessas muitas outras pessoas que assumem o termo pastor fulano para poder fazer uma candidatura, porque ao mesmo tempo que eu acho importantíssimo esse gesto de não trazer o pastor para o título de deputada, acho que é importante também entender esse terreno de uma pessoa cristã que está dentro do campo progressista na luta dos direitos humanos. Sem dúvida. Como que é isso para você, na sua trajetória? Não, para mim, a princípio, houve uma relutância em falar desse meu lugar, né, na sociedade, justamente por ser tão íntimo. Muitas pessoas me conheciam há muitos anos e nunca imaginaram que eu era evangélica, porque eu não acho... Imagina, né? Eu acho que a gente tem que ter a fé que tenha ou não e vivermos em sociedade. A gente está num estado laico, onde a gente defende que todo mundo possa ter a sua profissão de fé ou não ter, né? De maneira tranquila, sem nenhum tipo de impedimento ou constrangimento ou até violência. Mas aqui, como é que é a sua relação com esses segmentos, dentro da política institucional, como que é a relação com esses segmentos mais fundamentalistas, você como uma pastora que também é deputada? Veja, às vezes é uma relação de muita tristeza, de observar a postura, inclusive, por vezes, eu tento ter uma relação muito republicana no parlamento, né?
quando a gente vai votar, por exemplo, alguma pauta ligada à pauta da diversidade, né? Da população LGBTQI, por exemplo, enfim, alguma pauta de gênero, ligada à questão de gênero, são posturas muito, claro, previsíveis pelo que defendem, a gente sabe muito bem, quem está nos vendo também sabe quais são, né? Enfim, mas que a gente observa uma contradição, porque dentro do parlamento não há de fato uma relação de fé. O que a gente vê são o desejo de aumentar poder, de manter poder, ou de adquirir, né, mais poder, de se inserir em campos outros, né, de notoriedade, de mais poder para os seus grupos. A gente sabe que nas igrejas neopentecostais, né, a grande maioria são de pessoas pobres, não é só, por exemplo, de diversas camadas sociais, mas a grande maioria nas periferias do estado do Rio de Janeiro, no Brasil, são pessoas pobres, são mulheres pobres, são jovens, negros na sua maioria, pardos na sua maioria, ou seja, a população que se encontra no maior recorte de vulnerabilidade, sim, de ausência de políticas, que mais sofre. E as políticas que são implementadas, a atuação desse grupo, né, é muito distante do fortalecimento ou da ampliação, por exemplo, de um estado de bem-estar social, de cidadania plena para essa população que ocupa os bancos das suas igrejas ou que ouvem as suas rádios, né? Não tem nada disso. Fazem, às vezes, uma defesa moral, claro, para manter uma certa aparência de que estão, né, se mantendo coerentes, mas os bastidores mostram extremamente assim, essa relação extremamente contraditória, né? A gente tem que procurar bem as palavras, né? Enfim, contraditória com o que, por exemplo, é o discurso recorrente. Você traz algumas coisas boas que eu acho importante da gente pensar, porque dentro do campo progressista eu acho que às vezes tem muita dificuldade de se perceber esse dado de que o campo religioso pentecostal, neopentecostal, ele é formado por pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que nem são atendidas por esses políticos que dizem falar em nome dessas Sim. comunidades e nem são alvo e objeto do nosso esforço de diálogo, de aproximação e de disputa de narrativas, inclusive em relação a teologias mais conservadoras, a discursos mais fundamentalistas. Como é que tem sido esse lugar para você de não só ser uma pessoa religiosa no campo da política, no campo da luta dos direitos humanos, mas como é ser uma pessoa da luta de direitos humanos dentro do campo religioso? Olha, eu nunca tive, por incrível que pareça, eu nunca tive problemas, né? Até porque eu sempre fui muito fora da curva. Claro que no início foi muito mais tenso, porque eu sofri muita violência, né? Muitas violências institucionais por parte dos líderes que eram meus líderes à época. Porque eu nunca entendi esse lugar da opressão intramuros da igreja, né? E sempre entendi que a igreja, ela deve se prestar para o que ela é, né? Eclésia é um termo grego que quer dizer para fora. Né? Quando a gente olha para o Evangelho, olha para Jesus, ele sim ia às sinagogas, como o judeu que era, mas a maioria dos relatos o mostra na rua com as pessoas. Então eu não podia, depois de uma chacina na minha favela, não ir para uma manifestação ou não puxar uma manifestação. Veja, quem é a classe trabalhadora no Brasil hoje, Murilo? São as mulheres, são os jovens, negros, pardos, que estão no emprego informal, no trabalho informal, no subemprego. Essa mesma galera que é desalentada, que está sem perspectiva de futuro, que vai sofrer com a reforma da Previdência, estão lá nos bancos das igrejas. Elas não são fundamentalistas, elas não são conservadoras, porque elas nem sabem o que é isso, mas elas têm um lugar onde elas têm a sua relação de confiança, a sua sociabilidade, onde, eu dizia hoje, onde elas podem ser
Então, tem uma questão de classe, tem uma questão de ódios também do lado de cá, que a gente precisa elaborar, porque senão a gente vai perder cada vez mais essa narrativa, porque a gente está falando daquele jovem que pode ter protagonismo, mas que se for numa das nossas reuniões e não ler o Capital, não sabe quem é Marx, vai ser ridicularizado, entende? O ditado popular diz que religião, política e futebol não se discutem. Mas se discutem sim. E na esfera religiosa e pública, existem aqueles que são capazes de abraçar causas, dividindo muito bem questões políticas de crenças pessoais. Henrique Vieira é pastor evangélico, professor de história e militante dos direitos humanos. Ele acredita que religião e política estão diretamente relacionados, mas que o mais importante é zelar pelo Estado laico, de forma que as religiões sirvam o bem comum, como a diversidade, incentivo à paz e a pluralidade de crença. Segundo ele, nem todo evangélico é conservador. O movimento negro evangélico teve início em 1841, quando o alfaiate letrado Agostinho José Pereira saiu pregando pelas ruas de Recife, convertendo os escravos e os ensinando a ler. Hoje, o movimento vem questionando a colonialidade cristã, estética, música e cultura negra dentro da igreja. Mesmo dentro da religião, é possível fazer recortes que beneficiem a todos, criando assim espaços de acolhimento e não segregação. Eu sou Sam Santos e esse foi o Ampliando as Redes. Até a próxima! Eu gosto quando a gente tem essas conversas sobre essas questões, porque a gente vai dando complexidade mais para esse debate, né? Porque toda vez que a gente fala dessa discussão sobre a dificuldade que os movimentos do campo progressista têm de dialogar com as comunidades religiosas, ou essa coisa, por exemplo, do jovem que vem no grupo e fala que é cristão e rola uma coisa, as pessoas acham que a gente está falando de cristofobia, que é uma invenção, que é outra coisa, sendo que, no fim das contas, é um diálogo sobre se aproximar das pessoas e fazer... Porque é importante, né? Essa coisa que você estava trazendo do medo dos evangélicos e tal, é um segmento da população importante com quem a gente tem muito terreno para construir, eu acredito, né? Sim, eu retomo o que disse em relação aos diversos coletivos que têm dialogado, os diversos coletivos de evangélicos que já existiam antes do advento Bolsonaro. Martin Luther King, gente. Opa! Vamos falar de Martin Luther King, entendeu? Entende? É isso. Existe um outro lugar. Eu acho que a nossa presença, acho que a discussão, a complexificação desse contexto todo, né? Acho que o que você está fazendo com essa série é fundamental. Porque não é mais é um lugar, é entender também o seu lugar de cristão nessa missão que te escolheu, que é vocalizar determinadas pautas, tendo uma perspectiva e uma visão de mundo a partir da sua relação com a cristandade, com o cristianismo. A gente tem que denunciar, né, como bons cristãos, profetas que somos, sim. A gente tem que denunciar a injustiça, denunciar o pecado social que mata trans e travestis nesse país como moscas, sabendo que são crimes de ódio. Crimes de ódio são motivados por palavras. Uhum. Às vezes palavras faladas em cima dos púlpitos, muitas vezes. Muitas vezes. Então, essa missão profética não é menor. E a gente precisa provocar. Isso é necessário. Queria saber de você mais uma coisa. Dentro desse cenário todo e desses desafios todos que você tem pautado, tem uma coisa que eu acho que é relevante e importante, que é o fato de sermos negros e de estarmos dentro de um universo que tem fortalecido a perseguição a pessoas da nossa cor, da nossa raça, né? Especialmente de outras religiões, e a gente tem essa questão, né? Como que nós, enquanto pessoas negras, estamos dentro do universo cristão que demoniza as religiões de matriz africana por conta de uma base racista, né? Como que você tem pensado e atuado nesse contexto, considerando que, assim, né, o mesmo racismo religioso que condena as religiões fora das nossas igrejas, ele também ressoa nos nossos corpos dentro das nossas igrejas, né? Para dentro e para fora, o que são duas dimensões problemáticas. Eu sei que você tem feito uma atuação importante no mandato em relação a essa questão da intolerância religiosa, da laicidade do Estado, e conta um pouquinho como é que tem sido isso.
A gente tem uma premissa de que a luta antirracista ela é uma luta constante. E isso é o título do nosso coletivo de atuação com projetos de lei, ações contra o racismo. E aí entra também o racismo religioso. Só para lembrar, eu sou vice-presidenta da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Cor, Raça, Etnia, Procedência Nacional e Expressão Religiosa. E a gente quis batalhar para estar nessa comissão, que é presidida pelo deputado Carlos Pink, porque a gente entende que a nossa política passa por aí. Né? Primeiro, porque a gente não pode, e aí há lá racionais, né? Tirar a cor da nossa pele. A gente veste preto por dentro e por fora. Né? E há uma responsabilidade histórica, ancestral. Eu venho dizendo isso desde o lançamento da minha pré-candidatura. Nós somos sujeitos e sujeitas desse tempo histórico. Ele nos convoca, a partir dos nossos corpos, a nos colocarmos como resistência e trincheira ao mesmo tempo. Não só para a nossa luta, mas para a luta dos coletivos que a gente representa e se coloca como aliados ou faz parte. Então, a luta contra o racismo religioso, ela é missão. Se você é um cristão, uma cristã, e não faz disso a sua missão, você peca. Aí vamos falar para o nosso povo que eles entendem. E pecar, veja, eu falava disso há uns domingos atrás na minha igreja. Pecado é errar o alvo, né? E qual é o alvo? Bom, o alvo é implantar o reino de Deus. Tá, beleza. O que é o reino de Deus? É paz, justiça e alegria. Então, se você não implanta a justiça, de que justiça a gente está falando? A gente está falando de justiça social. A gente está falando de paz. Não é a paz, né? Ilha do Caribe. Não. A gente está aqui para implementar a possibilidade de existência das pessoas. E alegria, porque a gente tem que sorrir, tem que viver, tem que ser feliz, tem que amar. Então, essa é a missão que nos escolheu. Então, a gente tem como condição primordial e principal a nossa atuação antirracista. Porque a gente entende que as igrejas, como estruturas também do Estado, e aparelhos ideológicos do Estado, elas são impregnadas de preconceitos. E a gente sabe. Mais um ponto para que a gente combata o racismo institucional. Então, a luta, ela é de fato constante, né? É uma luta constante. Infelizmente, a gente ainda vai ter muita coisa para lutar, mas tem muita coisa boa, tem a gente. E como a gente, tem muito mais gente. Tem muito mais gente. Tem muito mais coletivo. A gente podia dizer o nome de muita gente boa, né, que está fazendo o enfrentamento, está disputando narrativa, está dizendo não generalizem os evangélicos. Os evangélicos não são uma coisa só, os católicos também não. A cristandade, ela é diversa. Tem gente fazendo enfrentamento dentro das suas igrejas. Nós somos muitos, somos milhares. E nós vamos vencer, porque o amor vai vencer o ódio. O amor é a revolução. E a gente já começou a revolução. As pequenas revoluções, elas estão aí. Veja, as pequenas revoluções estão aí, pululando. Nós somos essas pequenas revoluções. Né? Eu digo que a mudança é tão possível que ela já está acontecendo. Ela já está acontecendo, é isso. É isso. Mônica, meu bem, muito obrigada, maravilhosa. Eu que te agradeço, foi muito bom. Muito obrigada por esse papo, por essa troca. E estamos juntos nessa jornada longa, difícil, mas também muito gostosa. Muito bom. E melhor ainda porque... E a gente se encontra na luta, que bom que a gente se encontrou. Isso, Sucesso e vida longa.